de alguém, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer o seu nome, queremos exaltá-lo, porque, Pai, não existe outra razão pela qual a gente faça esse trabalho que estamos fazendo, a não ser te fazer conhecido. Nós só fazemos isso, Pai, porque cremos no Espírito da Palavra e sabemos que ela é capaz de trazer libertação àqueles que ouvem. A Tua Palavra diz que ela é o martelo que esmiuça a penha, que ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho e que ela é apta para promover discernimento, Pai, para fazer divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. E eu me uno aos meus irmãos que estão agora vendo e ouvindo essa live, para repreender em nome de Jesus toda ação negativa, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que porventura possa se levantar para comprometer o propósito dessa live. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a manifestação de Cristo, a revelação de Cristo sendo manifesta à medida que as palavras foram expressas nessa noite. Obrigado, Pai, pelas mentes cativas à Tua Palavra, enquanto elas estiverem ouvindo. E eu declaro que Paulo orou pelos Efésios, a abertura dos olhos do entendimento, olhos espirituais sendo abertos, para receberem a verdade da Sua Palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entrou mais alguém, entrou Bada, meu irmão, Marinaldo, que a gente conhece por Bada, o Laninha, minha sobrinha, lá de Cajazeiras, o Bada em Caicó. Então, como eu falei, logo depois da oração, a gente vai entrar aqui na mensagem, naquilo que Deus colocou no meu coração, para que a gente ministre hoje. E eu quero falar sobre crescimento espiritual. Quando a Bíblia fala sobre a nossa condição espiritual, ela diz que o espírito está pronto, e está fazendo alusão ao novo nascimento. Porque há um milagre que acontece quando a gente nasce de novo. O espírito humano ele é recriado. Mas o novo nascimento dá ideia de que? Alude a que? A um recém-nascido. E embora um recém-nascido ele esteja integralmente completo na sua constituição, ele vai necessariamente precisar de desenvolver, ele vai precisar crescer. E a Bíblia mostra muito claro isso, que embora a gente esteja pronto no Espírito, no que diz respeito a ele ser recriado, segundo Deus, a gente precisa crescer espiritualmente. Existem degraus de crescimento espiritual e existe um padrão, né? Na verdade, não é essa palavra. Existe um objetivo, um alvo, que a própria Bíblia diz que Deus espera ou que Deus deseja que cheguemos. Fabiano, um abraço para o Fabiano que acabou de entrar aí, permanece nessa live, Deus vai falar contigo. Então, para abrir o nosso tema hoje, falando sobre crescimento espiritual, eu gostaria de ler Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios 4 é muito mais conhecido a partir do 11, que é quando fala sobre que Deus concedeu dons aos homens, né? E a uns ele chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Um abraço para o Luzi Cleiton. É Luzi Cleiton, mas a gente chama de Keito, que é o meu, casado com a minha sobrinha, é um sobrinho, né? E esse texto de Efésios vai dizer isso, que Deus deu a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e depois vai dizer a finalidade para que a obra do ministério aconteça, né? Para a edificação do corpo de Cristo. E quando chega no versículo 13, que é o que eu quero usar aqui, e a gente está falando sobre crescimento espiritual, que o seu espírito fique ligado com o meu e que o Espírito Santo, que é nosso ajudador, te ajude a entender o cerne, o espírito dessa palavra. Diz assim, ó, até que, né, eu falei que ele vai dizendo que houve a dádiva dos dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o crescimento do ministério, né, para a edificação do corpo de Cristo. Está falando de nós, igreja, e diz até que fala de um objetivo, até que fala de um alvo a se alcançar, tá comigo? E ele vai dizer assim, ó, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Outras versões, eu estou lendo na NVI, outras versões mais antigas vai dizer assim, atingindo a varonilidade perfeita, ou seja, a varonilidade de Cristo. Então, quando se fala sobre crescimento espiritual, a nossa referência é o próprio Jesus. E eu sei que quando a gente fala isso, os religiosos eles vão ficar agitados, porque ele vai dizer, o que você quer dizer, pastor? Que a gente, nosso padrão de crescimento espiritual é viver aqui na terra como Jesus viveu? Sim.
porque não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. O texto acabou de dizer, a medida da plenitude de Cristo, a varonilidade perfeita. Isso não fala, quando fala varonilidade perfeita e se referindo a mim, a você, não está falando, oi Elisângela, um abraço para Elisângela, minha irmã Selma também. Não está dizendo que a gente vai viver sem errar, mas está falando sobre aquele nível de atuação aqui na Terra, onde vai espelhar a vida que Jesus viveu aqui. E alguém já vai dizer, a Elisângela está dizendo, Campina Grande te ama. E eu também amo Campina Grande. Morei 10 anos lá, tenho muitos amigos, muito bom. Então, quando o texto fala sobre a varonilidade perfeita, fala da minha e da sua capacidade de viver aqui na Terra, gradativamente, até galgar um patamar de representarmos Jesus como ele viveu aqui na Terra. Aí alguém vai dizer, mas Jesus era Deus aqui na Terra. Sim, ele era o Emanuel, ele era Deus conosco. Mas ele não viveu na Terra como Deus. E Filipenses capítulo 2 vai dizer isso de forma muito clara, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória e assumiu forma de homem. E, enfim, o texto segue falando que ele foi até a morte de cruz. E quando Atos, por exemplo, diz que Jesus andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, vai dizer assim, porque Deus era com ele. E não vai dizer porque ele era Deus. Ou seja, as coisas que Jesus fez aqui na terra, ele não fez porque era Deus, porque ele se esvaziou da sua divindade, mas ele fez como homem para poder dar exemplo para mim e para você que é possível. Tanto que a Bíblia diz que ele condenou o pecado na carne. Então existe uma varonilidade, existe um patamar. Aí você vai me perguntar, pastor, o senhor já atingiu isso? Quem dera, amados. Eu não atingi isso, mas esse deve ser o meu e o seu objetivo. Mesmo que talvez a gente nunca chegue nisso, mas a gente tem que ter em mente que existe um alvo, um lugar, um objetivo onde eu preciso chegar na minha estatura, melhor palavra, na minha estatura cristã. E esse padrão, esse alvo, é o que diz em Efésios 4:3, até que todos alcancemos a unidade da fé. Você quer saber se a gente está crescendo espiritualmente ou não? Se a gente vive competindo uns com os outros, igreja contra igreja, se a gente vive competindo visão, quem é o melhor, isso é uma evidência de que a gente não está maduro ainda. A gente pode até chegar lá, mas não está maduro ainda, porque ele começa dizendo, alcancemos a unidade da fé. E depois ele fala do conhecimento do Filho de Deus. E não existe como você conhecer o Filho de Deus, amados, a não ser por um relacionamento com ele, Jesus, através da palavra. Então conhecer a Jesus sem a palavra vai ser só aquela coisa de você ter informação de alguém que você nunca conviveu. E as informações às vezes podem não bater, podem não ser certas. Então vai acompanhando comigo o raciocínio, porque Deus vai dar para você trilhos hoje à noite, parâmetros hoje à noite, para que a gente entenda e entre definitivamente numa caminhada de crescimento, em direção à nossa estatura perfeita, a varonilidade de Cristo. Amém? A Cris já entrou também ali, outras pessoas estão entrando. Não esquece de enviar, manda para pessoas. Vamos fazer essa palavra tocar a vida de pessoas aí. Eu escrevi aqui, só para servir de parâmetro para mim, Deus, numa iniciativa de resgatar o seu propósito para o homem, que foi perdido em função da queda. Deus tinha um propósito original, esse propósito foi perdido. E na iniciativa de resgatar, Deus providenciou por meio de Cristo uma restauração completa. Preste atenção nisso, amados. Quando a gente fala de completo, eu não consigo explicar plenitude nem completo de outra forma a não ser dizer tudo funcionando, em todas as áreas funcionando. Então é só olhar para a minha vida e olhar para a sua vida que a gente vai ver que não está funcionando tudo perfeitamente bem. Umas coisas funcionam, outras não funcionam, e não é porque essa é a vontade perfeita de Deus, não, é por causa da condição, ou do degrau, ou do nível de crescimento que a gente está. Então, quanto mais a gente caminha em direção à estatura de crescimento que Deus quer que a gente tenha, mais a gente vai provar dessa plenitude, dessa completude, porque aqui nós falamos, né, e eu vou mostrar um texto que diz que Deus providenciou em Cristo, a fim de resgatar o seu propósito inicial, uma restauração completa. A palavra restauração também deixa subentendido que isso já existiu, se desgastou, ou se destruiu, ou se comprometeu, e agora precisa ser
resgatado. Eu diante de mim, entrou ali, é o Instagram da minha grande amiga Eleonora, né, lá de Recife, Boa Viagem. Eu não estou mandando ela viajar para lá não, é o bairro que é Boa Viagem. Um abraço para ti, coisa boa tê-la aqui conosco. Então, quando fala de restauração, deixa subentendido a ideia de que já existiu no patamar correto e isso houve comprometimento. E eu falei aqui que a iniciativa de Deus em enviar Jesus era para restaurar o plano que foi comprometido com a queda. Então todas as condições que o homem perdeu em função da queda, Deus restaurou em Cristo, no espírito, na alma e no corpo. Então olha só, quando a gente fala uma frase fechada assim, por exemplo, todas as condições Deus restaurou, automaticamente já fica aquele questionamento. Se Deus restaurou tudo, todas as condições, então por que a gente não vê isso em operação? É exatamente porque existe essa lacuna entre aquilo que é de fato e aquilo que entre aquilo que é posicional e aquilo que é vital, que é o que você vive ou não. Existe a lacuna de você ouvir, crer e praticar. Então o fato de uma pessoa ou outra, ou eu inclusive, não estar vivendo o patamar daquilo que Deus projetou, não compromete a estrutura, ou a essência, ou a natureza daquilo que Deus disse. Apenas evidencia que na minha caminhada eu estou progredindo. Eu ainda não avancei, eu ainda não toquei. E voltando para a palavra que eu usei, restaurar, eu queria que você lesse comigo, ou acompanhasse, Atos capítulo 3, versículo 21. Vai dizer assim, ó. Eu não tenho tempo de ler o contexto, então eu vou comentar para você. O versículo 21 diz assim: é necessário que ele permaneça no céu. Então está falando de Jesus, aqui é Atos. Atos é depois de Jesus ter sido assunto. Atos é a obra, continuidade, né, do ministério exercido pela igreja aqui na terra. Então está falando de um tempo depois que Jesus foi assunto aos céus. E aqui ele diz, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Quando ele diz que é necessário que ele permaneça no céu, também fica subentendida aqui a verdade, o princípio bíblico, a doutrina inclusive, bíblica do retorno, da volta de Jesus. Né? Que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, depois voltar com poder e grande glória, enfim. Agora, dentre tantas as coisas que a gente sabe sobre sinais da vinda de Jesus e tal, tem uma verdade aqui que condiciona também isso. Que ele vai permanecer no céu, até que todas as coisas sejam restauradas. Então, posicionalmente, essas coisas já foram restauradas. Quando diz que há uma espera para que elas sejam, sendo que elas já foram, se é que eu me faço entender, está querendo dizer dessas coisas operando em nós. E nisso está contido o assunto de hoje, que é o crescimento espiritual. Então ele diz, é necessário que ele permaneça no céu, até o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus profetas. Então, às vezes a gente olha, por exemplo, para o tempo da igreja primitiva, ou até para os nossos irmãos do Antigo Testamento, que estavam numa aliança inferior, onde o Espírito Santo não habitava dentro dele, mas quando a gente vai olhar para a gama, para a fatia de ações, de eventos, de operação, de atuação, a gente fica saudosista, a gente fica quase pensando, talvez a gente nunca chegue nesse ponto, mas eu quero dizer, o que Deus tem para mim e para você é maior do que isso. E Deus tem uma prontidão de fazer isso se restaurar nos três âmbitos, espírito, alma e corpo, porque às vezes também a nossa mentalidade religiosa concentra as coisas só no espiritual, e às vezes a ideia do espiritual, na verdade, é uma fuga para a gente para a gente poder lidar com a falta de resultados nas outras áreas. Então até as pessoas aceitam a realidade de viver aqui de forma a sempre estar em falta, e quando eu falo falta eu não estou falando apenas financeira, mas em todos os sentidos, falta de saúde, falta de alegria, falta de um monte de coisa, né? E às vezes a gente aceita isso em função da ideia apenas do espiritual. Mas um dia, mas eu quero te dizer, falei sobre plenitude. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham
plenamente. Lá em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Então a vontade de Deus é que a gente tenha plenitude aqui na terra. Quando eu e você, amados, estivermos no céu, quando a gente receber a coroa da nossa salvação, estivermos no estado eterno, lá é plenitude com certeza. Mas a Bíblia diz em Romanos 5:17, que aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. E quando ele diz em vida, está fazendo alusão, referência à nossa vida aqui na terra. Então, fica com esse princípio. Quando pouco, pelo menos para você entender que existe algo mais que eu e você precisamos desejar, orar e trabalhar no sentido que isso aconteça. O que, pastor? Que algo mais é esse? É uma restauração completa. Deus quer que eu e você vivamos no patamar, no nível de poder, de atuação, de segurança, de provisão que Adão vivia antes da queda. É nisso que está referenciada essa restauração. Isso parece às vezes utópico, mas isso é a verdade da palavra. E eu e você precisamos caminhar em direção a isso. Então, a primeira coisa que Deus fez em Cristo para provisionar essa restauração, ou a nos colocar no trilho do crescimento espiritual, foi restaurar a nossa natureza. Porque nós perdemos a natureza de Deus na pessoa de Adão, né? Eu não quero ser repetitivo porque falei isso nas outras lives, mas é muito claro quando diz lá que pelo pecado de um homem a morte entrou no mundo e por ele todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem perdeu a natureza de Deus. E a primeira coisa que Deus fez no sentido de que a gente atinja o patamar de crescimento espiritual foi devolver a nossa filiação. Nós fomos devolvidos como filho. No Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que Jesus ele veio para isso. As coisas que Jesus falou, sofreu, as coisas que ele abriu mão, enfim, as coisas que ele ensinou, tudo tinha a ver com construir essa condição para que eu e você entrássemos de volta na casa, para que eu e você fôssemos de novo enxertados na videira, para que nós fôssemos novamente filho. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, vai falando de Jesus, diz assim: Jesus veio para o que era seu, falando do seu povo, no caso, geograficamente falando, demograficamente falando, lá o povo de Israel. Mas os seus não os receberam. ênfase do versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creram nele, os que creram em seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se tornar filho de Deus aparece aqui na Bíblia, a palavra de Deus, eu estou só lendo para você, como a condição de alguém ter ouvido, crido e recebido aquilo que Cristo veio fazer, veio dar. Então, todas as pessoas, depois de Adão, elas perderam esse status, vou usar essa linguagem só para efeito didático, elas perderam esse status de filho de Deus, e desde aquele momento, quando Deus fala sobre da semente da mulher virar um que pisará a cabeça da serpente, ele estava falando exatamente sobre a plenitude dos tempos onde Cristo se manifestaria para devolver o status de filho. E agora ele está dizendo, se vocês crerem naquilo que Jesus veio fazer e fez, a ponto de receber, que é o que o texto diz, mas a todos quantos o receberam, a saber, os que crerem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos, outra versão de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, na verdade nós fomos readmitidos, nós fomos recebidos novamente como filhos. Então a primeira coisa que Deus restaurou para que a gente pudesse caminhar em direção ao crescimento espiritual foi a nossa filiação. Nós voltamos a ser filho, a dignidade de filho. O Pai restaurou para nós, diz a música do Manassés Guerra. E para que a gente entenda isso, eu não tenho tempo de ler, mas quando você lê em Lucas 15:11, ou é 11:15, depois você pode me dizer, o filho pródigo, acho que é Lucas 11:15, 15:11, não sei. Vai falar sobre aquele filho, ou pai, né, que tinha 2 filhos, ali o pai representa Deus, os filhos representam nós, e um deles um dia entendeu que já tinha direito de pegar a sua herança e saiu. Aquilo ali fala sobre perder a filiação, perder a natureza, e diz que ele saiu, gastou tudo que tinha, perdeu tudo que tinha, sofreu muito, e algumas pessoas entendem que Deus foi quem
quem promoveu o sofrimento, mas se você olhar para a explicação da parábola, Deus era o pai que ficou em casa e ele sofreu exatamente quando estava longe do pai. Provérbios 19, 13, salvo engano, ou é 29, vai dizer assim, que a insensatez do homem perverte o seu caminho, mas é contra Deus que ele volta o coração. Então talvez quando aquele homem estava naquela situação, ele pensou por algum momento que Deus estava o punindo, mas aquilo era resultado exatamente da sua escolha, da sua separação. Resumindo, porque esse não é meu tema central, aquele rapaz um dia cai em si e pensa, os empregados do meu pai têm mais, tá numa vida melhor que a minha, então eu vou voltar. Pedi que ele me receba como escravo, um igual àqueles aqueles escravos que ele tem. Mas o que a Bíblia diz é que exatamente, mesmo merecendo a punição, mesmo merecendo continuar como escravo, aquele pai o recebe como filho. Devolve a dignidade de filho. Põe um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, uma veste festival e faz literalmente um banquete em comemoração e ainda diz porque ele estava perdido e foi achado. Então a primeira coisa que Deus fez foi nos devolver a filiação em Cristo Jesus. E junto com essa filiação, automaticamente, a gente, agora eu vou ser bem redundante, a gente herdou uma herança. Não tem outra forma de eu dizer isso. A gente ganhou uma herança, né? E eu queria ler algo sobre isso. Lembra que eu estou falando sobre crescimento espiritual. Efésios 1, 17, eu já citei aqui, diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Perceba que para a gente entender isso que Deus tem para nós, a gente precisa de iluminação espiritual. Não é só informação, a gente precisa de revelação. Ele diz para que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então nós temos uma herança dele, né? A incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força em nós. Mas é tremendo isso. A ênfase que eu quero dar aqui é que existem as riquezas da gloriosa herança dele para nós. E essa herança envolve uma condição de vida aqui nessa terra, que testemunhe o caráter desse Deus que é o doador dessa herança. Então essa herança não é o meu tema, eu não posso me aprofundar, mas são recursos, é tudo que você precisa. 2 Pedro 1,3 vai dizer assim: visto que pelo seu divino poder nos foi dado todas as coisas que nós precisamos. Então o que vai ativar a nossa vida num trilho de crescimento, amados, não é algo que Deus vai manifestar. É a gente se despertar para o que ele já manifestou. É a gente ser apresentado ao que ele já deu e crer e receber, a ponto que a gente viva isso. Com a nossa filiação restaurada, nós recebemos uma herança que é aquilo que eu e você precisamos para caminhar, subir os degraus da piedade. A piedade aqui quer dizer uma vida com Deus, uma vida pia, é o contrário de impiedade. Você está comigo? Agora, falando sobre crescimento espiritual, falando sobre herança, a Bíblia nos apresenta outro princípio. E com esse princípio eu quero lhe ativar, eu quero lhe motivar a caminhar em direção a atingir a condição que vai fazer com que você experimente da herança. Falei sobre a herança e a Bíblia vai dizer, amados, que mesmo que você seja herdeiro legal, mesmo que você tenha direitos, você não pode usufruir dessas coisas até que você atinja a maturidade. Pastor e professor Abinadab entrou ali, um abraço, meu amigo lá de Cajazeiras também. Kaline, que eu não sei quem é, mas Damasceno, lá de Caicó, eu acho. Seja muito bem-vinda. E a minha amiga tia Cleide. Oh, meu Deus, que saudade desse povo. Um abraço, querida. Muita saudade, tia Cleide. Beijo. Então, amados, eu estava falando, fomos restaurados como filho, temos uma herança. Agora existe um princípio bíblico que a gente não pode negligenciar, que é o que vai nos ativar na caminhada em direção à estatura de Cristo. É que para usufruir da herança, mesmo tendo direito, você precisa atingir a maturidade. Porque tem coisas que a gente não vai poder usar quando menino ainda. Veja o que diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4:1 vai dizer assim, ó: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade,
em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. Qual é o princípio que está implícito aqui? É exatamente o que eu acabei de explicar. Que mesmo que haja um direito, mesmo que haja uma base legal, uma jurisprudência, eu não posso usufruir do meu direito até que eu atinja a maturidade. Isso responde porque algumas coisas nós pedimos a Deus e não se manifestam, mesmo a Bíblia dizendo, pedi e dá-se-vos-á. É porque talvez colocar uma coisa preciosa na mão de uma criança pode comprometer aquilo. Então eu quero te despertar para que a gente, também saudades, tia Cleide, para que a gente entre nesse trilho de crescimento, é que a gente tem uma herança, que a gente precisa dela para a gente atingir esse patamar em Deus. Mas para isso eu preciso entrar de forma intencional, de forma programada, num processo de crescimento que vai se dar como? Como é que o crescimento espiritual acontece? Vamos usar a referência natural. Jesus fazia isso, eu posso fazer também. Como é que alguém cresce naturalmente falando? Alguém vai dizer assim, com o passar do tempo. Não, o passar do tempo pode até promover o crescimento físico apenas. Mas você pode ver que se alguém só crescer fisicamente e ela não se alimentar, e ela não beber água, e ela não cuidar do seu corpo a ponto dele receber os nutrientes para dar suporte à estatura física que supostamente o tempo vai promover, pode ser que ele atrofie. Então, o crescimento espiritual não se dá somente pelo tempo, mas como a gente está usando a referência do natural para ensinar, cresce-se naturalmente quando o tempo vai passando e você vai usando o tempo no sentido de se alimentar, de comer o que é devido de acordo com cada faixa etária, não negligenciar as etapas, não negligenciar o alimento, não se distanciar. Você já viu alguém que fez uma dieta meio doida? Ela vai perder peso, ela vai ficar fraca, alguns desmaiam, até que alguém chegue lá e ajude ele a sair daquilo. Então, crescimento espiritual vem à medida que a gente nos alimenta da palavra, que a gente se expõe à palavra, que a gente se nutre disso. A Bíblia usa uma nomenclatura para falar de alguém novo na fé. A palavra é neófito, neo quer dizer novo e essa outra partícula faz alusão à fé. Mas novo na fé não é necessariamente alguém que tem pouco tempo de crente. Novo na fé é alguém que negligencia o alimento. E ele pode ter tempo cronológico e não ter tempo espiritual. Ele pode ser velho no tempo e ser criança espiritualmente falando. Por quê? Porque só desenvolveu os ossos no corpo, mas não se alimentou. Talita, um abraço querida da Igreja INA, Igreja Nova Aliança lá de Caicó. Seja muito bem-vindo. Então, leia comigo ou acompanhe 1 Pedro capítulo 2. Versículo 1 vai dizer assim, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, toda inveja e toda espécie de maledicência. Então está dando sinalizações aqui de coisas que a gente precisa se livrar. O versículo 2 vai respaldar o que eu disse antes disso, vai dizer assim, e como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Perceba que ele vai dizer, como crianças recém-nascidas, desejai. Algumas versões ainda são mais específicas, diz o leite genuíno da palavra, para que por ele você vá crescendo. Está falando que em certa faixa etária você precisa de um tipo de alimento e ele não pode ser negligenciado. Então vamos dizer assim, estamos pisando no primeiro degrau do nosso crescimento espiritual. Ele começa com a nossa vida prática, ele começa com receber os alimentos da palavra. Ninguém cresce espiritualmente só indo para a igreja, cresce espiritualmente ouvindo a palavra, acolhendo e praticando-a. Porque quem ouve e não pratica, esquece. Vou repetir. Quem ouve e não pratica, esquece. Quem ouve e não pratica, se confunde. Então, crescimento espiritual vai se dar à medida que a gente vai ouvindo e praticando a palavra. É por isso que a palavra é algo muito importante, amados. A igreja declinou, e eu não estou aqui para trazer nenhum tipo de crítica, mas a igreja é muito atraída pelas coisas espetaculares,
né, os moveres, e glória a Deus por eles. Eu também gosto do mover de Deus, da manifestação de poder. Eu sou pentecostal, eu gosto dessas coisas, mas eu vou te dizer, o que sustenta a vida das pessoas não é o mover do Espírito, é a palavra. Quando você vê Mateus 7, vai falar sobre dois homens, um que construiu a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, e vai ver que as adversidades que veio a um, veio a outro. Ou seja, mesmo que uma dessas pessoas represente alguém cristão, alguém que estava com Deus, as adversidades são coisas comuns, inerentes a essa vida aqui. Mas a grande diferença não é o tipo de coisa que veio contra aquela pessoa, é o que determinou a sua manutenção em pé. O que fez com que aquela pessoa permanecesse de pé ou cair foi onde ela ergueu, onde ela estruturou a sua casa. E a Bíblia diz: aquele que fez a casa sobre a areia, foi grande a sua ruína. Mas aquele que fez a casa sobre a rocha permaneceu. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. E quem é Cristo? Cristo é o verbo. Cristo é o Logos de Deus. Cristo é a palavra. Então, se a gente quer ficar firme, a gente precisa estar na palavra. Se você não consegue ficar em pé, então quer dizer que você não vai crescer também. A base para o nosso crescimento é estarmos firmes na palavra. E não tenha dúvida, o diabo vai tentar retardar o nosso processo de maturação, de amadurecimento, porque se ele fizer isso, ele também mantém a gente fora de experimentar a herança. E no texto que Paulo manda a gente ter cuidado, Pedro, né, o texto que eu li aqui, 2 Pedro 2:1, ele fala sobre algumas coisas. Eu não tenho tempo de falar sobre tudo, mas ele fala sobre algumas coisas que são agentes comprometedores para a caminhada da maturidade. E uma delas só eu quero chamar a atenção aqui, porque eu sei que isso está muito em alta. Ele fala sobre se apartar de algumas coisas, hipocrisia, inveja, e depois ele traz uma palavrinha que a gente nem usa no nosso cotidiano, mas eu vou te explicar aqui. Ele vai falar sobre maledicência. Maledicência é uma coisa que compromete muito o crescimento espiritual, o seu e de quem está na volta. E o que é maledicência, pastor? Traduzindo de forma muito simples, maledicência quer dizer falar mal. Maledicência, dizer mal, falar mal. Não só falar mal de outras pessoas, que já é um nível de maledicência muito grave, mas falar aquilo que não é bíblico, falar aquilo que não está em linha com a palavra. Amados, queimar a influência de outra pessoa, falar contra um líder, esteja ele errado ou não, falar contra o seu irmão, contaminar um amigo, um irmão, sobre a imagem de outro, isso é maledicência. Isso lhe atrasa, sabe? Eu já tinha, só usando uma linguagem figurativa aqui, a Bíblia fala de degrau em degrau e de fé em fé. Vamos dizer que a gente já tinha subido o primeiro lance de degraus, 10 degraus, só assim, aludindo aqui, só ilustrando. E aí, quando a gente entra nesse engano maligno da maledicência, de críticas, de palavras que ferem, de palavras que desdenham, que menosprezam, que depreciam, que comprometem, amados, isso começa a afetar o nosso crescimento espiritual a ponto da gente regredir nesse degrau de crescimento. Isso é muito sério. Então, Paulo diz: tome cuidado, se alimente do leite como recém-nascido, mas abandone a maledicência. Se nega a contribuir com quem está espalhando a má palavra, porque a Bíblia diz que a nossa boca é um manancial de vida e não podem jorrar água boa e água amarga da mesma fonte. As pessoas têm defeitos, sim, é só você olhar para você mesmo. As pessoas erram muito, é só você olhar para você mesmo. As pessoas cometem erros difíceis de ser tragado, difíceis de ser perdoado. É só você olhar para os seus. E a gente vai ver que isso é uma grande verdade. Agora, quando a gente pega essas coisas e a gente começa a fermentar e a influenciar outros com isso, queimar a influência de outros, amados, a gente está sendo atrasado nesse processo de crescimento. Então, como eu lhe falei, são muitas coisas, mas eu vou falar só de algumas. Colossenses capítulo 3, versículo 8 diz assim: mas agora, até porque já são 8h20, 8h40, nós só temos 20 minutos. Diz assim, ó, Colossenses 3,8 diz: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maledicência, linguagem indecente no falar. De novo, Pedro falou lá, agora Paulo falando. E Tito capítulo 3, versículo 1 vai dizer: lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades e sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer o que é bom,
Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos. Mas não existe nada mais decepcionante do que você confiar a alguém uma confidência, não sei se eu fui redundante de novo, confiar a alguém um segredo e depois você ouvir por boca de outra pessoa algo que foi confiado a você. Isso é terrível, isso quebra a confiança. E geralmente são coisas... Meu amigo Jackson Maranhense, Jackson, ex-jogador de futebol, um abraço, meu amigo. Eu vi que você é papai agora, um abraço para a família, né? Deus abençoe você. Enfim, quando a gente usa desse artifício e queima a influência de outra pessoa, amados, isso é muito comprometedor. E isso é uma desconstrução. É uma desconstrução da nossa progressão em direção ao crescimento espiritual. Você está me entendendo? Crescer espiritualmente não é viver falando em línguas, não. Isso aí é edificação pessoal. Falar em línguas, fale-se em dó. Fale muito, ore muito em línguas, mas isso é edificação pessoal. Isso não evidencia o crescimento. O crescimento vai ser à medida que você se alimenta da palavra, que você entende e a pratica. Uma das coisas dentro do processo, eu falei o tópico aqui, que o diabo quer retardar esse processo. Uma das coisas que com certeza o diabo vai usar no sentido de querer retardar o processo da tua maturidade, também tem a ver com palavras, é a ofensa. Ofensa, amados, é um dardo inflamado do maligno. O que é um dardo inflamado? É uma flecha que na ponta tem fogo. Antigamente, as cidades, e é só você ler a Bíblia e vai perceber, elas eram guardadas pelos seus muros, né? E os muros representavam a capacidade bélica daquela cidade, a capacidade de defesa daquela cidade. E os muros eram de pedra, mas as suas portas eram de madeira. Os portões. E os dardos inflamados serviam exatamente para atingir aquelas portas de madeira. E quando atingia aquelas portas de madeira, pegava fogo, e aí então as portas queimadas, fatalmente a cidade estava desprotegida, porque agora o inimigo poderia entrar. A ofensa, quando vem contra mim e contra você, ela vem com esse poder de nos deixar abertos. Ela vem com esse poder de quebrar aquilo que nos protege e fazer entrar coisas que vai comprometer a nossa vida. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 11, vai dizer assim, ó: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. E pastor, o que é ofensa? Ofensa é aquilo que alguém diz contra você. 90% das vezes uma ofensa é uma completa mentira, mas tem um poder terrível de comprometer a nossa vida quando a gente acolhe. Na verdade, a ofensa é uma calúnia, e o sentimento de injustiça é um sentimento muito difícil de lidar. Então, aqui o sábio Salomão vai dizer que a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória, glória é sinônimo de vitória, glória é sinônimo de vencer. Ele diz, e a sua glória é ignorar as ofensas. Deixa eu dizer uma coisa que pode parecer não boa, mas é verdade. Na minha e na sua caminhada não vão faltar pessoas que nos critiquem. Na minha e na sua caminhada não vão faltar pessoas que digam que a gente não pode, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E na maioria das vezes pode ser, na maioria das vezes não, mas pode ser que seja alguém que você considere, alguém que você ame. E quando isso acontece, essa pessoa potencialmente ela tem uma capacidade muito maior de lhe ferir, de lhe magoar. E eu não estou dizendo que isso é fácil, mas é um princípio que vai ajudar a mim e a sua vida. Livrar-se da ofensa, ignorar a ofensa. Por que ignorar? Porque a ofensa é como uma flecha que foi atirada. Eu já falei aqui. E não tem como você dizer, ah, não atiraram. Não, atiraram. Mas eu posso simplesmente dizer, não, essa flecha tem liberdade para me acertar. Ou então eu posso dizer, eu não vou considerar isso. Amados, eu acredito que um ser humano, quando ele consegue olhar para uma ofensa, para uma crítica, para uma calúnia e ignorá-la, ele é uma pessoa admirável. Uma pessoa que consegue ignorar um xingamento, ignorar uma ofensa, ignorar uma injustiça, ele é alguém que você pode sentar aos pés para aprender. Porque é uma arma muito eficiente que o diabo tem usado para comprometer o crescimento na vida espiritual. Então, enquanto eu falo, pense aí, que talvez existam pessoas nessa live que estão presas, como Paulo falou na sua carta aos Romanos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele está falando literalmente sobre
Literalmente não, ele está falando simbolicamente sobre carregar um peso morto, carregar outra pessoa nas costas. E isso acontece quando alguém nos fere. Isso acontece quando alguém nos ofende. Isso acontece quando alguém diz algo sobre nós que não era verdade. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz assim, ó, falando sobre Jesus, isso. E quando injuriado, entregava aquele que julga retamente. Ou seja, ele não ia à via dos fatos, ele não ia no fim das coisas, ele não queria passar a limpo, simplesmente ele entregava àquele que julga retamente. Então, quando a gente tem essa capacidade de não se ofender, quando a gente tem essa capacidade de não permitir que as ofensas nos atinjam, amados, a gente está blindado contra a principal arma do diabo. A gente é um vencedor e capaz de ajudar outras pessoas a vencerem. Quando alguém lhe ofende e a gente libera perdão, as pessoas vão dizer, você perdoou fulano, fulano fez isso e isso com você, você perdoou, você é um fraco. Isso é o conceito do sistema, do mundo. No conceito da palavra, fraco é aquele que não perdoa. Porque você precisa ser forte para abrir mão de um mal que alguém lhe fez. E o rancor, o ressentimento, é um veneno que você toma pensando que está dando para o outro. Quem perdoa está fazendo um favor a si mesmo, não é a pessoa que você está liberando perdão. Quando você ignora uma ofensa, você não está beneficiando o ofensor, você está beneficiando a sua própria vida. Na ideia, na leitura natural, pode parecer fraqueza, pode parecer qualquer outra coisa, mas no princípio da palavra, você está assumindo uma postura de guerreiro vencedor. Você está vencendo um inimigo invisível que tem o poder de não só acertar, mas penetrar. Então, quando a gente ignora uma ofensa, quando a gente não se permite de ser atingido por ela, a nossa caminhada está livre. A gente pode continuar, você não vai carregar ninguém nas suas costas. Lembre agora de pessoas que lhe ofendeu e imediatamente comece a soltá-las. Não fique esperando que essa pessoa se retrate com você. Libere, comece a dizer, Senhor, eu libero fulano que disse isso contra mim. Senhor, eu perdoo o ciclano que me traiu. Se for um marido, um amigo, um pastor, sei lá o quê. Uma esposa, um filho, começa a dizer, eu libero fulano, eu não considero as ofensas que ele fez, o forte aqui sou eu, e eu sou forte para viver sem isso. Eu não vou carregar peso morto, eu sou livre em Cristo e eu libero a vida dessa pessoa e automaticamente você está liberando a sua. Quando você perdoa alguém, o mal que você sofreu não vai desaparecer da sua mente, mas é como um corte. Quando você sofre um corte, na hora dói, machuca, precisa de tratamento. Depois passa um tempo, aquilo cicatriza, não desapareceu, tá ali a marca, mas não dói mais, não tem mais o mesmo significado. Na verdade, você só sabe que aquilo existe quando você olha para aquilo. E quando você perdoa alguém de verdade, quando você ignora a ofensa, você só sabe que a ofensa existe quando alguém, ou existiu, quando alguém menciona. Então seja livre, faça isso por você mesmo. Faça também porque é um princípio. A Bíblia diz, se você não perdoa, você não será perdoado. Então quem é forte é quem perdoa. Por maior que tenha sido a traição, por maior que tenha sido o dano, por maior que tenha sido a decepção, solte essa pessoa agora e caminhe livre. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que possamos correr a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que estava proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Tem duas coisas que eu quero falar contigo rápido aqui nesse texto. A primeira é que ele diz para a gente se livrar. Mas depois que eu e você nascemos de novo, a Bíblia diz que a gente não faz mais nada sozinho. Na verdade, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sempre a gente vai ter a ajuda de Deus. Minha amiga Renata, um abraço, querida. Dá um abraço no Douglas aí por mim também. Então, a gente não vai fazer nada mais sozinho. Sempre a gente vai ter a ajuda de Deus nas coisas. Mas tem coisas que é a gente que vai fazer. Não é sozinho, mas é com Deus. Quando eu falo menção disso, é para dizer que a gente não pode ficar atribuindo a Deus coisas que nós vamos fazer. E aquilo que a gente vai fazer não é sozinho. Deus sempre vai nos ajudar. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar. Mas ele diz, livrem-se de tudo que atrapalha. A ofensa atrapalha. A maledicência atrapalha. Fofoca.
querer saber da vida do... Inveja, essas coisas atrapalham. E a gente pode se livrar com a ajuda de Deus. E a outra coisa que eu quero dizer desse texto é que ele diz que até Jesus suportou os sofrimentos que suportou porque tinha uma alegria proposta. Então Jesus focou no resultado e não no momento. Né? A Bíblia diz assim, ó, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Quando Jesus estava no auge das dificuldades, ele não pensou assim, bah, que cruz difícil. Ele pensou, quando eu sair daqui, as pessoas vão estar livres. Quando eu disser está consumado, as pessoas estão compradas, elas podem viver uma vida que ela nunca viveu. E eu vou me assentar no trono, receber um nome que está acima de todo nome, e vou ser definitivamente cabeça da igreja. Amém? Então havia uma alegria que estava proposta, e ele usou isso como combustível para vencer as dificuldades presentes. Já estamos quase encerrando. Filipenses capítulo 3 vai dizer assim, ó, irmãos, isso é Paulo dizendo. Ele vai dizer, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. O único dia de vida que você tem para viver é o que se chama hoje. Amanhã não nasceu ainda, ontem já morreu. E um erro grande que eu e você cometemos, e a gente precisa muito da ajuda de Deus para não cometer, é que a gente precisa parar de importar o passado para o presente. O nosso hoje precisa ser um hoje em honra, em consideração ao que Deus fez para nós hoje. E quando eu e você ficamos no ontem, a gente está negando o que Deus fez hoje para nós. E Paulo tinha muitas razões para se prender ao passado. Paulo era um cabra ruim. Paulo perseguia os crentes, pegava pelos cabelos, jogava nas masmorras. Paulo segurou as roupas de Estevão, consentindo com a sua morte, quando ele ainda era um jovem. Então Paulo estava constantemente nessa possibilidade de ser acusado, de ser desequilibrado em função do que ele viveu no passado. E ele foi se livrando das ofensas, inclusive dos seus próprios erros. Ei! O Espírito Santo está falando com você agora. Livre das ofensas que você mesmo causou em você. Que tal você se perdoar? Deus já lhe perdoou, talvez a pessoa já lhe perdoou e você anda carregando o seu próprio peso. E é ilícito carregar peso quando Jesus já levou sobre si. Está comigo? E por isso Paulo disse, olha amados, porque talvez na declaração de fé, na postura dinâmica de continuidade que Paulo tinha, cuidado de falar sempre o que era correto, talvez as pessoas dissessem, esse bicho quer ser o que não é. Até eu achei engraçado agora. Esse cara só quer ser o que não é, quer ser o bambambam. E aqui ele estava dizendo, irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado. Ele disse, eu ainda estou caminhando. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Existe um alvo que eu e você precisamos prosseguir. Ele diz, a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele tinha um alvo. E esse alvo era atingir aquela estatura, a ponto de, em Filipenses 4, o versículo seguinte, ele dizer no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma expressão de maturidade. Porque quando a gente fala tudo posso, a gente sempre aplica esse tudo posso na perspectiva da posse. Eu tomo posse, eu posso. Mas quando você lê o contexto, Paulo não estava falando apenas de posse, ele estava falando de estabilidade. Ele estava falando de uma condição onde, se ele tivesse abundantemente farto financeiramente, ele estava bem, ou se ele tivesse em escassez, isso não mudaria a condição dele em Deus. Quer ver? 4:11 vai dizer assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A versão que eu mais gosto é a que diz assim, contentar-me. Então Paulo tinha uma postura de contentamento, não era uma postura de conformismo. Ele estava dizendo, as circunstâncias não tiram mais o meu contentamento, a minha alegria. Aprendi a contentar-me com toda e qualquer circunstância. E ele vai explicar, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, é isso ou não? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade,
tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso uma coisa ou outra. Pode ser que aconteça isso. Amados, o que Deus tem para mim e para você é que a gente ande vitoriosamente. É que a gente vença todas as coisas. Tanto que a Bíblia diz, em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas o próprio versículo somos mais que vencedores subtende a existência de dificuldades, de oposições, de coisas que vão tentar nos atingir. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é, quando a gente atinge esse patamar em Deus, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão diante de mim, ele vai dizer, eu posso tanto uma coisa como a outra, porque Cristo me fortalece. Isso não me remove dele. Quantas pessoas você conhece que não pode viver uma adversidade que já desiste de Jesus? Que não pode viver uma contrariedade que quer voltar para o pecado? Que não pode viver um não pode administrar uma resposta negativa, que quer voltar às práticas antigas. Amados, isso é imaturidade. Vou te dar um conceito de imaturidade. Um conceito não, uma definição. Só uma. Existem várias. Definição de imaturidade. A incapacidade de aceitar o adiamento. Quando a gente quer sempre as coisas agora, isso mostra que a gente está imaturo. E sendo imaturo, a gente não pode usufruir da herança, mesmo que ela nos pertença. Então, exponhamos as palavras para que a gente possa amadurecer. Amém? Para que a gente possa atingir essa estatura, para que as bênçãos de Deus não sejam mais negadas a nós por imaturidade. Para que a gente não deixe de receber aquilo que Ele deseja, porque a Bíblia diz que Deus quer que tenhamos a alegria completa, e Ele já nos abençoou, Efésios 1:3 diz, com toda sorte de bênção. 3 minutos para acabar a nossa live. Então, amados, eu estou aleluiado com essa palavra. Nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Tiago, no capítulo 1, versículo 21, diz, sede praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Quando nós somos praticantes da palavra, a gente se torna operoso, operante, a gente se torna frutífero e a gente não está se enganando. A gente vai crescer. Outra coisa que Tiago diz é que essa postura de fé completa, e isso é Tiago capítulo 1, vai fazer com que a gente não seja deficiente, em nada deficiente. A Bíblia diz que a fé tem que ter ação completa para que não seja em nada deficiente. Amém, amados? Eu sei que 1 hora de live não é nem 1 hora, porque eu gasto 5 minutos recebendo as pessoas, às vezes até mais. Não dá para a gente falar sobre um assunto tão importante. Então essa live vai ficar salva, nós vamos salvar tanto aqui no Instagram como no YouTube, no Facebook não deu certo, aí a gente compartilha lá no Facebook, compartilhe com outras pessoas. Eu falei coisas aqui hoje inspiradas pelo Espírito, e eu tenho certeza que Deus gostaria de alcançar muito mais pessoas do que o que apareceu ali na numeração dessa live, porque essas verdades, elas não são informação apenas, essas verdades, elas não são enchimento de linguiça, elas são a revelação que liberta. Amém? Então vai ficar salva. Se você não viu toda, vê novamente. Quando eu coloco no YouTube, eu já tenho editado, então eu tiro a primeira parte ali das conversas, dos boas noites, então você já vai pegar de forma mais completa. Abraço, Petrúcio. Então, estamos encerrando, já estamos em cima do laço, como diz aqui no Sul. Feliz por você, temos 27 segundos para encerrar essa live. Deus abençoe a sua vida, obrigado por ter participado. Não deixa de compartilhar, e nós temos um alvo, um objetivo, a plenitude de Cristo, a varonilidade perfeita. Nos alimentando da palavra, a gente vai crescer abundantemente em Deus, para sermos e vivermos aquilo que Ele desejou e planejou para a minha e para a sua vida. 4, 3, 2, 1...